Olá a todos e muito obrigado, Lincoln Alves, por essa sua linda pergunta. A pergunta dele é assim: uma dúvida, meu amigo. Por que Deus não promete para Noé pós-dilúvio que sua descendência seja grande, já que ele tinha filhos e esposa, mas faz essa promessa para Abraham, que tinha uma esposa estéril? Eu estou respondendo a essa pergunta dessa forma, dando print na pergunta, porque o aplicativo, por uma razão que desconheço completamente, não me permite responder por vídeo. Eu estou conversando com ele, esse meu amigo, pelo WhatsApp. Ele é amigo meu pessoal. A partir do TikTok, ele já é meu amigo pessoal também. E eu não sei quais são os motivos, mas o TikTok não me permite fazer vídeo para ele. Veja que, para este meu outro amigo, que também eu conheci a partir do TikTok, que é o Pedro Daniel Serão da Silva, e a progenitora dele também, que é uma outra senhora muito simpática, quando ele me faz perguntas, eu posso responder em vídeo. Enquanto que, para o Lincoln Alves, o TikTok não me permite. Driblando essa censura sem sentido e sem nexo, vamos lá que eu vou responder a pergunta. Então, só recapitulando, uma dúvida, meu amigo: por que Deus não promete para Noé, após o dilúvio, que sua descendência seria grande, já que ele tinha filhos e esposa, mas faz essa promessa a Abraão, que tinha uma esposa estéril? Muito bem, vamos com isso rever o propósito, um pequeno resumo sobre a história da humanidade desde os primórdios, que é importante para entender essa pergunta. É uma pergunta muito sábia e que é importante que seja realmente respondida para um conhecimento a todos. Primeiro, Deus criou Adão e Eva, que eram um casal, que tiveram como os filhos Caim, Abel, Set e tantos outros filhos. E Caim assassinou Abel porque o sacrifício de Abel era de animais, enquanto que Caim fazia um sacrifício de vegetais. Então, o herbívoro ou vegetariano, a pessoa que utilizava somente vegetais, matou o primeiro pecuarista da história. E nisso a gente vê a tradição, já que naquela época as pessoas eram todas vegetarianas, a tradição, o primitivismo, o inicial, o pacifista ao extremo, agindo de forma oposta àquilo que ele fala. Quer dizer, o herbívoro, o vegetariano, que fala só para a vida, é o primeiro a matar um ser humano. E Deus, obviamente, condena isso. Depois houve um terceiro filho, que era Set, que gerou Sem, que gerou Abraão, e foi toda a história que todo mundo conhece. Só que antes disso tudo, até chegar em Noé, a humanidade inteira se desvirtuou, a humanidade ficou inteira de pecadores, e Noé foi o justo da geração dele. Quer dizer, numa geração de perversos, Noé era aquele que era menos ruim diante de todos os outros. Então, Deus, vendo e observando que os seres humanos como irmãos realmente foi algo que não estava dando certo, e todos são iguais e não tem regras, cada um faz o que quer, a sociedade humana estava acabando com o mundo, não tinha nada de correto, então veio o dilúvio, matou todo mundo e deixou vivo apenas Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sendo que Cão, ele deu origem a todos os norte-africanos e asiáticos, Sem deu origem a todos os semitas, e Jafé, ele deu origem a todos os gregos, e tantos outros europeus também. Então essa origem é muito bonita, somos todos irmãos. E depois, já com esses 3 sobreviventes, os 3 filhos junto com Noé, a sociedade voltou a crescer, então a sociedade começou o darwinismo e a ideia da tecnologia de que o ser humano seria superior a Deus, que o mundo na verdade era ateu, que Deus era uma ilusão e que isso não e que o ser humano conseguia se ressalvar através do seu trabalho para a sua glória e se amando a um outro, na ideia típica daquela música de John Lennon, de um mundo sem religião, somos todos irmãos e não precisamos
louvar a ninguém e nem considerarmos ninguém como superiores. Nós somos todos iguais, somos todos irmãos e é tudo maravilhoso. Então construíram uma grande torre que chegava até os céus para glorificar a espécie humana. E Deus, obviamente, não gostou. Ele queria que as pessoas até vivessem sem louvá-lo, sem reconhecê-lo, mas nunca se considerarem superiores ao próprio Deus, superiores a tudo dessa forma. Então Deus não queria destruir o mundo novamente, então Deus separou as línguas. E aí, então, os que acreditavam de um jeito foram para um lado, os que entendiam o mundo de outra forma foram para outro lado, mas as pessoas se separaram umas das outras, e as famílias começaram a não se entenderem completamente porque não podiam ser superiores a toda a humanidade, toda junta contra Deus, porque Deus, ele manda e ele não vai permitir com que ele seja rebaixado nesse mundo que ele criou com tanto amor. Ele não permite que os filhos dele se revoltem contra ele. Aí depois, com tantos povos já crescendo, com povos idólatras, povos guerreiros, tantos povos diferentes, veio da casa de Aram, que era um vendedor de estátuas, um vendedor de deuses, um menino chamado Abraão, que ele entendeu que não era possível que as estátuas mantassem, que ele teve uma revelação diferente na Parashat Lech Lecha, que quer dizer, vá por ti mesmo, que Deus fala para ele, saia da casa do teu pai, da tua parentela, saia de onde você está e vá para um caminho que eu vou te mostrar. Que em código, você sabe em hebraico, esse terra que eu vou te mostrar, ele significa a terra de Israel. Isso eu já mostrei em vários vídeos também. E não vou entrar nesse assunto porque senão o vídeo vai ficar cansativo. Então, de Abraão, o pacífico, o amoroso, o que não fazia guerra com ninguém, o naturalmente bom, surgiu novamente a humanidade ao propósito que Deus queria. Um povo que ele escolheu para ser luz das nações, para depois chegar numa terra de Israel, para servir de exemplo para todos os outros do que é um amor ao próximo, do que é a preocupação com o ser humano. Ou seja, ao mesmo tempo que o mundo hoje é contra Israel, é fato que o mundo precisa de Israel. Porque sem Israel, Deus acaba com tudo e todos juntos. Então, esse foi o primeiro desfecho. Então, Abraão, o primeiro monoteísta, o pai das nações, que teve Isaac, que teve Jacó, que depois mudou o nome para Israel, e depois mais ainda para Yeshurun, e assim somos todos filhos de Israel, os judeus. E a vinda do movimento Bnei Noach, que é muito bonito, é o primeiro sinal da era messiânica. É o retorno do propósito de somos todos irmãos como sempre Cam e Jafé, que são os três grandes grupos de família que louvam a um Deus eterno único. E quando formos todos, reconhecidamente como irmãos uns aos outros, sejam os judeus junto com os Bnei Noach e todo mundo trabalhando junto em um prol comum, isso vai ser um grande sinal para a vinda do Messias, que vai ser o retorno de fato ao propósito de Deus, que é um grande Gan Eden, onde nós teremos frutas e vegetais para todo mundo, onde os seres humanos e os animais viverão em paz e compreensão mútua, onde seremos tudo novamente como quando Deus criou o mundo com Adão e Eva, mas sem mais assassinatos, sem mais mortes e sem mais ninguém. Então, para concluir sobre por que Noah não ser o pai das nações, mas sim Abraão, porque Noah foi o pai das nações e não deu certo. Então depois veio a Torre de Babel, logo depois de Noah. E depois veio Abraão, que teve um sobrinho chamado Lot. E mesmo de Abraão teve também Ismael, e também Isaac, teve como filho Esaú, que é Esaú, e Jacó. Ou seja, o mundo vai se aperfeiçoando muito mais devagar do que a gente realmente gostaria que fosse, ou que o próprio Deus gostaria que fosse. Mas tudo vai caminhando de uma forma progressiva, a ponto de que Abraão é o pai das nações. Depois de Abraão, com toda a humanidade finalmente vivendo em paz, seremos todos novamente filhos de Noé. E depois, mais ainda, novamente, imortais, anulando a árvore do bem e do mal e voltando à vida eterna, e todos vivendo novamente no Gan Eden, que vai ser a era messiânica. Muito obrigado.